Oi, leitores! Hoje eu vim trazer resuminho das minhas últimas leituras dos últimos 2 meses e nós temos 4 livros somente para falar sobre. Porque em setembro eu tinha começado a trabalhar 12 horas por dia, né? Então não restava nadinha de nada de tempo para ler, infelizmente não podemos ter tudo. Então eu lia durante alguns intervalinhos de tempo e eu consegui finalizar 4 livros em 2 meses. Triste. Antes da gente começar, deixa eu relembrar vocês que eu tenho um brechó literário lá no site da Shopee. Então, você aí que, assim como eu, caça livro usado, mas bem conservado para comprar por um preço inferior ao mercado atual, que tá o próprio rim, eu quero indicar o meu brechó, porque são livros super conservadinhos e com preço muito bonzinho, tá, gente? Para quem se interessar, o link vai estar aqui na descrição, juntamente com o meu link de associada da Amazon. Se você for comprar qualquer coisinha lá no site da Amazon, entrando por esse meu link, você vai estar apoiando o meu canal sem pagar nada a mais por isso, tá? E com certeza, pode ter certeza que o universo vai te devolver essa gentileza em dobro. Bom, eu li O Homem de Giz. E não foi um livro 5 estrelas, mas foi um livro favoritado. Pra quem não sabe, existe uma certa polêmicazinha por trás desse livro. Muita gente considera ele um plágio mal feito de It, do King. Nunca li, mas eu já assisti aos 2 filmes e eu adoro eles. Então, sim, reconheço que no iniciozinho da história a gente tem ali uma vibe bem It. É bem nítida a inspiração, mas como eu disse na minha resenha desse livro, eu acho que chega um determinado ponto da história onde é perceptível o fim da inspiração e onde começam as próprias ideias da autora. Assim como em It, a gente tem um grupinho ali de crianças, melhores amigos, são 4 meninos e uma menina, morando ali numa pequena cidade onde todo mundo se conhece, coisas bem estranhas e ruins começam a acontecer. E essas coisas, elas estão interligadas. Aqui a gente tem aquela típica história de algo bem ruim e traumático que aconteceu no passado. Nessa história aqui foi um assassinato bem macabro, que marcou toda uma pequena cidade. E décadas depois, essa coisa vem à tona novamente, porque nunca de fato foi realmente esquecido. É bem a vibe Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Eu surtei lendo esse livro, eu gostei muito mesmo. A forma como a C.J. Tudor, ela intercala a narrativa de presente e passado aqui é uma das mais inteligentes que eu já vi. Mesmo com um final um tanto confuso. Porque chegando perto do final, a autora ela abre muitas pontas soltas. E quando ela finalmente quer juntar todas elas, quer fechar todas elas, fica confuso. Porque chega um momento do livro que ela está entregando respostas, mas abrindo mais perguntas. Não é um livro perfeito, mas para um livro estreia, cara, eu acho esse livro muito bom. Para mim, Sarah, ele teve pontos mais positivos do que negativos, tanto é que, como eu disse, eu surtei durante a leitura e eu gosto muito de histórias onde os personagens são os mais reais possíveis, no sentido de serem pessoas que não são totalmente boas e não são totalmente ruins, onde eles têm costumes e pensamentos e gostos meio mórbidos, porque todo mundo é meio assim. E eu gosto muito disso nesse livro, e principalmente o fato de que todo personagem que tá nessa história não está à toa ou pra ser figurante. Exatamente todo mundo que tá aqui nesse livro é relevante e tem seu peso, se não em 1986, que é o ano do assassinato, é em 2016, que é o ano atual da nossa história, quando tudo vem à tona. Aqui nesse livro, a C.J. me mostrou que, muito além da inspiração do King, ela é uma mulher e autora muito inteligente. E sinceramente me deixou bastante na expectativa de ter ela como minha autora favorita de thrillers, porque eu estou órfã nessa categoria. Mas para oficializar isso, eu preciso ler os outros livros dela. Meu próximo vai ser O Que Aconteceu com Annie. E se você já leu, me diz aqui nos comentários qual nota que você deu para ele. Sem spoilers, pelo amor de Deus. Foi sim uma das minhas melhores leituras do ano. Eu dei 4 estrelinhas e meia e favoritei, tá? O Homem de Giz. Minha resenha tá aqui nos cards para quem quiser mais detalhes tanto da história quanto da minha opinião. Em seguida, eu fui para um infanto juvenil
que eu tinha muita curiosidade de conhecer, que é Mary Poppins. Não sei se vocês sabem, mas já fica aqui bem declarado que eu sou muito cadelinha mesmo, apaixonada mesmo nessas edições, principalmente nessas folhas de guarda das edições de bolso de luxo da editora Zahar. Sério, é um amorzinho. Eu pretendo fazer, tá, um li e assistir aqui no canal sobre Mary Poppins, lendo também o De Volta para Mary Poppins, que tá aqui no meu nicho de clássicos da Zahar. Bem aqui. Eu quero comparar os livrinhos com os respectivos filmes e também trazer algumas coisinhas sobre a própria autora, que é a P.L. Travers, que na verdade é um pseudônimo, e sua péssima relação que durante os anos se tornou bastante desgastante com o senhor Walt Disney. E eu vou falar o porquê no vídeo, olha aí, Feita Leitora também é curiosidades. Assim como eu há muito pouco tempo não sabia, pra quem não sabe, Mary Poppins é uma sériezinha infanto-juvenil de 8 livrinhos sobre essa babá mágica que pode ser considerada tipo uma bruxinha, meio feiticeira. Nada sobre isso é dito diretamente na história, mas ela tem coisinhas bem excêntricas sobre ela. Tem essa casinha que é a mais humildezinha da rua Cherry Tree Lane, e nela vivem 4 irmãozinhos que estão urgentemente precisando de uma babá nova, porque a antiga meio que abandonou todo mundo sem dar nenhuma explicação. E ninguém gostava muito dela, na verdade. Até que um dia, literalmente, os ventos trazem Mary Poppins com seu guarda-chuvinha inseparável, sua personalidade questionável e muita magia. Uma coisa que eu não fazia ideia sobre esse universo da Mary, e que eu tive plena convicção depois que eu li esse livro, é que P.L. Travers e Lewis Carroll podiam segurar as mãos e nunca mais soltar pelo resto da vida, se já não tivessem mortos, claro. A sensação de ler Mary Poppins é exatamente igual ler Alice. São, obviamente, histórias completamente diferentes, mas elas fazem parte do mesmo gênero, que é o nonsense. Pra quem não sabe, o nonsense, ele é um gênero bem mais usado em poemas e em infanto-juvenis. É um gênero que equilibra elementos que fazem sentido com outros que não fazem completamente. São histórias que se passam na realidade, mas que têm elementos que fogem do raciocínio lógico. Como, por exemplo, em Mary, um desses elementos é um gás do riso que faz a pessoa levitar se ela pensar em algo muito engraçado. Então a gente tem isso em Alice, a gente tem isso em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Outra coisa, nem a gente e nem as próprias crianças têm a certeza de que as aventuras que elas viveram com a Mary em cada capítulo foram reais ou se foram apenas um sonho. O que lembra muito a Alice também. Mesmo que Alice no País das Maravilhas fosse publicado só 30 anos lá na frente. Eu gostei bastante de ter finalmente conhecido essa história, não fazia ideia de como seria. Eu dei 3 estrelinhas e meia, tá, pra esse livrinho aqui, mas essa é uma nota bastante pessoal. Hoje, se o livro não for de fantasia, eu não me prendo muito em histórias que têm esses elementos que fogem da realidade e que sejam literalmente no sense. Mas Mary Poppins, no geral, é um infanto-juvenil bastante gostosinho de ler. E essa minha meia estrelinha foi porque eu terminei esse livrinho apaixonada pelas crianças dessa história. E eu não gosto de crianças, tá? Só em livro criança legal. E porque eu adorei a personalidade chata e rabugenta da Mary. Ela é uma babá rabugenta. E eu sou assim. Então eu sempre me identifico, né, com personagens que têm essa personalidade. Depois eu abri livrinhos novos que eu comprei e o unboxing deles vai estar aqui nos cards pra vocês, né, as Maria Unboxing. Eu olhei pra um que estava entre eles e eu pensei, estou pronta pra sofrer. E sofrimento é igual Colin Hoover. Daí que eu finalmente li É Assim Que Acaba. Esse livro aqui é sobre a Lily, é uma jovem da minha idade, 23 anos, e a história dela se inicia 12 horas depois do enterro do pai dela. Um homem por quem ela odiou durante muito tempo de sua vida, porque na adolescência ela presenciou ele inúmeras vezes agredindo tanto verbalmente quanto fisicamente a mãe da Lily. Ela passou a adolescência assistindo essa relação, e ela tomou pra si de que nunca na vida seria como a mãe dela foi, que aos olhos dela foi uma mulher fraca e covarde por nunca ter de fato conseguido sair
daquele relacionamento abusivo. Então ela nutre esses sentimentos, mas a convicção de que nunca na vida vai passar por algo parecido. Até que ela conhece e se apaixona por Riley. E aí a gente tem aquele tipo de romance que é um caos e mega envolvente, que só Dona Colleen Hoover sabe fazer, com o detalhe super especial, pelo menos pra mim, de que essa é a história mais pessoal que ela já escreveu. É assim que acaba, é sobre todas as camadas que envolvem um relacionamento que inicialmente é uma fonte de felicidade e que aos poucos, de uma forma que até se nega que está acontecendo, vai se tornando violento física e psicologicamente. Com isso, a gente vê como é extremamente fácil e como é uma coisa muito automática nossa julgar de fora. E como é algo extremamente difícil a gente se colocar no lugar de alguém que ama um outro alguém, que talvez o ame da pior forma possível, porque para esse outro alguém, amor é algo totalmente distorcido. E a Lily passa por isso, né? Ela passa de uma adolescente que presenciava e julgava a permanência da mãe dela naquele relacionamento como covardia, para uma mulher presa a um ciclo dentro de um relacionamento abusivo. E a gente, como leitor, acompanha isso e acompanha todo o processo triste, difícil e muito angustiante de todas as etapas que envolve algo assim. Só quem realmente passou na pele e na alma pelo mesmo, de fato compreenderia sem julgamento. É assim que acaba, é sobre encontrar em nós mesmos a força, a coragem e o amor próprio para encerrar algo tão destruidor. Eu acho que a nota da autora, onde a Colleen conta para os seus leitores qual foi a inspiração para o relacionamento do Riley e da Lily, principalmente para a criação dessa personagem que é a Lily, que envolve algo tão extremamente pessoal que é a relação dos seus pais. Para mim, o que ela conta foi tão emocionante, ou até mais, quanto a própria história do livro. Só sei que eu dei 5 estrelas para esse livro, e depois da minha leitura dele, eu comecei a admirar a Colleen de uma forma muito mais madura e diferente. Minha resenha para esse livro já está aqui no canal, tá, gente? E assim, eu nem preciso dizer, né, que eu super recomendo. É assim que acaba, porém, obviamente, somente para você que sabe que não vai ter nenhum tipo de gatilho com cenas de violência doméstica, porque aqui elas são bem pesadinhas. Antes da gente ir para minha última leitura, eu quero muito pedir para vocês seguirem o @feitaleitora lá no Instagram, que é o Instagram do canal, e é onde eu tô sempre postando minhas leituras atuais. E eu tô sempre avisando também quando tem conteúdo novo por aqui. E vocês são super bem-vindos por lá, principalmente para conversar comigo, ok? Quero muito pedir, eu quero implorar para vocês me ajudarem nessa minha meta de 1000 inscritos até o final desse ano. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá? E caso você já foi inscrito e me acompanha, muito obrigada. E você também pode me ajudar compartilhando, mostrando o meu canal para seus outros amigos leitores. E você pode ter certeza que você vai estar fazendo uma booktuber super feliz. Em seguida, eu tava com saudades do meu gênero favorito. Então o que eu fiz? Eu fui pegar um thriller. Eu li A Garota do Lago, e esse livro aqui ele tem um público de leitores bem dividido. Tem os que amaram 5 estrelas e acharam super surpreendentes, e tem aquele grupinho que se decepcionou e achou mais do mesmo. E eu fiquei no segundo grupo dando 2 estrelinhas pra esse livro. Tá, eu já digo logo de cara que apesar das minhas 2 estrelinhas, ele não é um livro ruim, só que ele é um livro bastante amador. Então, consequentemente, é para aquele nicho de leitores também amadores do gênero. Aquele tipo de leitor que tá se encontrando ou iniciando seu gosto por thrillers. Aí sim eu acho que esse livro funcionaria. Para quem não tem muita bagagem com thriller, principalmente policial, eu tenho certeza que esse livro aqui vai ser um livro surpreendente. Mas para pessoas como eu que amam muito um thriller e já leram thrillers realmente incríveis e complexos, conseguem analisar A Garota do Lago de uma forma muito mais crítica, porque já tem uma certa bagagem. E aí se torna mais perceptível
onde ele poderia ter sido muito mais bem escrito e pensado. Apesar de que em alguns momentos eu consegui enxergar uma tentativa do autor, tá? A gente tem alguns momentos onde ele tenta deixar o livro surpreendente e chocante, mas assim, foi muito mal desenvolvido. Tudo nele é bem clichê, inclusive essa premissa, que a gente tem como protagonista essa jovem chamada Rebecca, uma jovem universitária de direito, que passando ali um tempinho numa casa de lago onde a sua família riquíssima frequenta nas férias, ela é morta de uma forma bem brutal por alguém que para ela não é um desconhecido. É alguém que a conhecia e que provavelmente tinha algum vínculo forte com ela. O grande ponto principal desse caso, na verdade, é quando uma repórter investigativa de Miami vai para essa pequena cidade onde aconteceu o assassinato para investigar ele para uma revista, para a revista onde ela trabalha. E ela descobre que o caso, na verdade, está nas mãos da polícia estadual, em vez da polícia local, e que tá tudo ali sendo guardado a 7 chaves. E inclusive alguns fatos sobre o caso estão sendo omitidos ou encobertos, e muito provavelmente aquilo tudo tem um dedo do pai da Rebecca, um advogado bastante poderoso e que está prestes a se tornar juiz e não quer que nenhum segredo da jovem venha à tona, que apesar da vida boa e da personalidade certinha e sem inimigos, ela tinha muitos segredos. No mais, tudo que eu tinha para falar sobre esse livro que não contenha spoilers, eu já disse no meu vídeo da resenha, que vai estar aqui nos cards, para quem tiver o interesse em assistir. Essas aqui foram as minhas 4 leiturinhas de setembro e outubro, e eu quero saber se você tinha ou se você tem interesse em algum desses livros, e caso se você já leu algum deles, me diz aqui embaixo nos comentários se você tem a opinião parecida com a minha ou não. E gente, pelo amor de Deus, se vocês forem comprar qualquer um desses 4 livrinhos, compra através do meu link aqui na descrição, por favor. Antes de vocês apressadinhos irem pro próximo vídeo, avalie esse aqui pra mim, porque o feedback de vocês é importantíssimo, tá? E eu quero muito agradecer a você que assistiu até aqui, e eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo aqui do Feita Leitora. E quero desejar ótimas leituras pra todos vocês. Tchau!